Ok, meus amados irmãos, boa noite. Então, estava de férias, como é sabido de vocês. E aí eu voltei de férias e o pastor Sandro entrou de férias. O Estevão nasceu e aí ele vai tirar 20 dias de férias para ajudar nos cuidados. Tem 2 filhos pequenos e não é um momento fácil para a Amanda ficar sozinha, então ele vai poder ajudá-la dessa forma, tá certo? Queridos, durante minhas férias, nos meus devocionais, eu sempre gosto de pregar para mim mesmo o Evangelho. Às vezes o Evangelho, o Santo Evangelho, que a gente ouviu lá no início da nossa caminhada, e que o nosso coração ardeu, e que nós tomamos a nossa decisão por Cristo. Às vezes ele vai ficando de lado, e nós começamos a estudar mais teologia, e talvez se aprofundar em algum assunto, algum debate teológico. Mas eu gosto sempre de pregar o Evangelho para mim mesmo. E durante esse período de férias, nos meus devocionais, Deus falou ricamente ao meu coração, num texto muito conhecido nosso, né, que é João 3,16. Então, vamos recitar, ver se vocês são crente à moda antiga. Todo crente antigo sabe esse texto aqui, né? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo. Muito bem, aí uma igreja batista à moda antiga. Muito bom. Então a maioria dos cristãos tem esse carinho por esse versículo. É o versículo que fala do amor de Deus, que nos encontrou, nos achou e nos salvou. E eu queria então hoje meditar com vocês nesse texto, refletir sobre o Santo Evangelho, relembrar o nosso primeiro amor, como o Senhor tocou em nosso coração. E claro, se tiver alguém entre nós que ainda não entendeu o Evangelho do Senhor, que essa seja uma noite especial para essa pessoa também. Então vamos orar. Nosso bom e amado Deus, fala ao nosso coração, anima o teu povo reunido aqui essa noite com o teu santo Evangelho. São verdades que talvez nós achamos que já sabemos, mas a tua palavra é viva. E a cada momento que nós lemos, por mais que já saibamos decorado o versículo, o Senhor ainda fala. Então eu te peço, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, rasgando o nosso ser com o teu santo Evangelho. Possamos sair daqui apaixonados pelo Senhor. E aqueles que não te conhecem, ó Deus, salva-os, ó Deus, hoje. Teu Santo Espírito possa aplicar o Evangelho na vida deles, as escamas dos seus olhos possam cair essa noite e eles serem salvos, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que eu vou trabalhar é do verso 14 ao verso 16, diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15 do capítulo 3 de João. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí o verso 16, que nós já dissemos aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o final do discurso de Jesus com Nicodemos. Vocês devem lembrar dessa história. E parece que Nicodemos, ele estava interessado em como fazer para entrar no reino de Deus. Sendo um bom judeu, ele esperava e aguardava o reino milenar, que até o Tales falou um pouco aqui, serviu para a minha introdução. Esse reino milenar. Então, como é que se faz a história dos eventos escatológicos? Nós estamos na era da graça. Depois, o próximo evento que vai acontecer é um evento que a gente chama de a grande tribulação, que é um período de 7 anos,
onde o anticristo, Satanás, ele vai reinar sobre a terra. Nesse período, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, e os judeus serão restaurados nesse período. É a angústia de Jacó, eles vão sofrer muito com isso. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber alguns textos que vão falar do sofrimento dos judeus. E aí, depois desse momento, no finalzinho lá, vai ter uma batalha chamada Armagedon, quando todas as nações vão se reunir contra os judeus. E aí, o Cristo volta e os salva nesse momento. E é só nesse momento em que os judeus, que crucificaram Cristo há 2000 anos atrás, ele veio para os seus e os seus não o receberam. É nesse momento que eles vão reconhecer Jesus como o Messias prometido. Então, até hoje, os judeus aguardam esse Messias. Então, Cristo já veio, o Messias já veio, mas eles aguardam. E aí, Cristo os salva ali, e aí se inicia o reino milenar. E a igreja, pastor, falou só do judeu, onde é que nós vamos estar, né? Então, nós acreditamos que a igreja ela é arrebatada antes dessa grande tribulação, mas existem teólogos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou vai ser arrebatado ali quando Deus vai derramar as taças da ira, e outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final lá. Então, a igreja é arrebatada, encontra Cristo nos ares e já desce, tá certo? E aí também, alguns teólogos vão entender que a igreja substituiu Israel, que nós não acreditamos. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que Deus tem promessas para Israel, que ele já cumpriu e que outras ainda não cumpriu. E aí então acreditamos que a igreja é arrebatada ali no início da grande tribulação, aí nós vamos ter as bodas do Cordeiro, nós vamos ter o tribunal de Cristo, e quando Cristo volta para salvar os judeus, a gente já vem com ele, e aí então se inicia esse reino milenar, onde ele vai governar a terra, essa terra que nós moramos, durante 1000 anos. E Satanás, que estava reinando durante os 7 anos, e Deus derramando a sua ira e seus julgamentos sobre essa terra, vai ser preso. Então Satanás é preso durante esses 1000 anos, e aí Cristo vai reinar aqui na terra. E aí você vai lendo o Antigo Testamento e você vai ter promessas desse reino milenar. Então todo judeu aguarda isso. Vocês devem lembrar que João Batista, ele estava preso. E aí João, que já tinha batizado Jesus, ele manda os discípulos ir até Jesus e dizer, pergunta a ele lá se ele é o Cristo, o Messias, ou havemos de esperar outro. E aí Jesus faz os sinais que seguiam o Messias, que eram os milagres. Diz lá o que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, avisa para ele lá. E aí João ia lembrar das profecias. Então a dificuldade deles é porque no reino milenar, Cristo vai reinar junto com o seu povo. E aí para João Batista a confusão estava feita porque ele estava preso. Então se o Messias chegou, como é que eu estou preso? Então todo judeu aguarda ansiosamente esse reino. Vocês lembram que os discípulos discutiam quem é que vai ser maior no reino? E os pedidos, né? Ei, Jesus, quando tu estabelecer teu reino, deixa que eu sente à direita e o outro à esquerda, que é nada, né? Lembra que há essa expectativa? Então, todo bom judeu tem essa expectativa desse reino. E aí acreditamos que provavelmente Nicodemos está pensando nisso. Senhor, como é que a gente vai entrar no teu reino aqui? Alguns judeus acreditavam só pelo fato de serem filhos de Abraão ou serem judeus, eles já entrariam no reino. Mas não é assim, eles têm que reconhecer Jesus como o Messias. Então, Jesus ele vai falando para Nicodemos, olha, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo, Nicodemos não entende. O que seria isso? Como é que pode? Eu já sou velho, será que eu vou ter que voltar a ser bebê e tal? Como é esse nascer de novo? Tudo indica que ele poderia estar fazendo uma referência a Ezequiel 36, 25, que são as bênçãos da nova aliança que encontraram seu cumprimento pleno no milênio.
nós vamos receber um novo coração, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor e tudo mais. Então o coração de carne de pedra vai ser tirado, você vai ter um novo coração, vai colocar um espírito em você, vocês vão adorar o Senhor e tal, e tal, e tal, e tal. Esse talvez seria o nascer de novo que Jesus poderia estar se referindo aqui. Só que Nicodemos não entende. Como é que é isso para eu entrar no reino? Para eu ser salvo, né, da condenação, o que eu faço? E Jesus diz, você tem que nascer de novo. E ele não entende. E aí, Jesus então vai dar outro exemplo para ele, para ver se ele entende agora. E ele vai citar, então, Números 21, do 5 ao 9, que é a referência feita aqui por Jesus no texto que nós lemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Será que Nicodemos vai entender agora? Nicodemos conhecia os textos. Talvez a forma como Jesus falou não ficou tão claro, nascer de novo, ele não linkou, né, se essa for uma referência a Ezequiel 36, 25. Mas agora ele usa outro exemplo e certamente Nicodemos lembrava desse evento também. E provavelmente aqui ele entende. Mas para nós que não somos judeus, talvez nós não entendamos tão facilmente. Então, o que seria esse nascer de novo? Jesus está dizendo, do mesmo modo que a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem, e aí o Filho do Homem, vocês vão lembrar que é uma referência ao Messias, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, nesse Filho do Homem que vai ser levantado, tenha a vida eterna, ou seja, veja o reino de Deus. Esse é o nascer de novo. Então, vamos no texto lá para a gente entender. Então, abra lá em Números capítulo 21. Números 21. Amém? Números 21, do 5 ao 9. Todos acharam? Posso ler? Veja o que o texto diz. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, aí eles dizem, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então, o pão vil aqui estão fazendo uma referência ao maná, que todos os dias Deus dava para eles comerem. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que estava acontecendo com a menção que João
ou melhor, que Jesus está fazendo, explicando para Nicodemos o que seria o nascer de novo. Ele lembra de um evento que aconteceu lá no deserto, e o que Deus fez lá para salvar o povo. Ele levantou uma haste com uma serpente enrolada, e é bem parecido hoje com o símbolo da medicina. E quando a pessoa era mordida, ela tinha que olhar para essa serpente, senão ela morreria. E morreram muitas pessoas daquela praga. Estavam no deserto, e quando eles pecaram, Deus então manda um castigo. Muito interessante. É extremamente importante a gente entender esse texto aqui, para a gente voltar para João. Para você não tornar o evangelho uma coisa tão barata, uma coisa tão simplista. O que está acontecendo aqui? A primeira coisa é que o povo é um povo muito ingrato com o Senhor. Vocês concordam comigo? Eles chegam a dizer que o pão que Deus dá a eles é um pão vil. É um pão que dá nojo. É isso que eles estão dizendo. Você imagina seu filho dizer que a comida que você sua para dar a ele dá nojo. Eu tenho nojo desse arroz aqui. Todo dia carne. Não aguento mais. Estou com nojo disso aqui. Imagina como é que você vai encarar tal situação. E o povo aqui, ele é muito ingrato mesmo. Muito ingrato. Romanos capítulo 1, 21 fala sobre isso. Que os homens, eles, reconhecendo Deus, não lhe deram glória e nem deram graças por Ele. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. E por aí vai. E a humanidade onde nós vivemos é uma humanidade assim. Ela não reconhece Deus como seu Criador. Ela não se sente devedora da vida a Deus. Por isso as pessoas vivem como se Deus não existisse. Por isso o evangelho que na grande tribulação o anjo vai vir pregando nos 4 cantos do mundo, ele vai dizer isso. Se arrependam, porque ele está vindo. Se arrependam, porque o Criador, ele vai sempre fazer referência ao fato de Deus ser o Criador. A palavra de Deus começa apresentando Deus como o Criador. Só que as pessoas não reconhecem que Ele é o Criador e elas não agradecem ao Criador. É por isso que as pessoas vão para o inferno. Ah, pastor, nunca matei, nunca roubei, não me prostituí e tal. Você vive para a glória de Deus e você tem um coração grato por Ele ser o seu Criador. Você o reverencia como seu Criador, senão você está condenado. E é o que os judeus estão fazendo aqui. O próprio povo de Deus está fazendo isso. Está dizendo, eu não aguento mais esse pão que Deus está me dando. Esse pão vil, eu tenho nojo desse pão que Deus está me dando. E Deus, por ser um Deus santo e justo, Ele sente indignação. E Ele julga o pecado, Ele não deixa o pecado impune. E o que Ele faz então? Ele envia serpentes abrasadoras. Essas serpentes mordiam os judeus, eles ficavam com febres, queimando o seu corpo e morriam. E aí eles foram morrendo, e eles ficaram desesperados. Então tenta imaginar a cena, 2 milhões de pessoas no deserto, de repente surgem várias serpentes, que estão mordendo todo mundo, e aí mordeu uma pessoa do seu lado e ela adoece, e cai ali do seu lado, as tendas, as barracas onde as pessoas moraram, cheias de mortos. Imagina a situação, o desespero que era. As pessoas morrendo aos montões. E aí o povo então vai até Moisés. Moisés, como quem diz, pelo amor de Deus, ora pela gente. Pede a Deus aí para parar com isso. E aí Moisés então ora a Deus. E aí Deus diz, Moisés, faz o seguinte, você vai pegar uma serpente de bronze, vai colocar lá numa haste, vai fincar lá, e todo mundo que for mordido pela serpente, para não morrer, vai ter que fazer o quê? Ter que olhar para a serpente. Eu te pergunto, imagina que você está lá, no deserto,
você fez parte de tudo isso aqui, e você foi mordido. Como que você olharia para essa serpente? Não é? Você sabe que acabou de entrar em você um veneno que vai te matar daqui a pouco. E só tem um antídoto, é olhar para essa serpente. Você ia olhar para a serpente assim, displicente? Não, mais tarde eu olho. Hein, David? Você ia olhar, não, depois eu olho. Como é que você ia olhar? Se seu filho fosse mordido, você ia dizer, não, mais tarde a gente vai. Se você chegasse lá e tivesse cheio de gente olhando para a serpente, sai do meio, né? Eu preciso olhar para a serpente, porque senão eu vou morrer. Era um olhar de um moribundo desesperado que só tinha aquela chance. Era um olhar de alguém que havia reconhecido que tinha pecado, tinha pedido Moisés para orar, e Deus responde a Moisés, mandando fazer essa haste. Então é alguém que tem convicção do seu pecado, sabe que merece morrer, está desesperado, já está infectado, já está morrendo, e sabe que a única chance é olhar para a serpente. Então não seria um olhar qualquer, não seria um incrédulo, seria alguém correndo, desesperado, focado, centrado, nada o atrapalharia. Eu preciso olhar para aquela serpente, é a minha única chance. Ei, peraí, vem cá, não quero saber de nada, eu tenho que olhar. Ele ia arregalar os olhos assim, e olhar para aquela serpente, porque é a única esperança dele. Isso é o nascer de novo. E essa é a forma que você tem que olhar para Cristo. Por isso, ao voltar para João 3,14, o texto diz, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê, olhar para ele dessa forma, para o Filho do Homem, que foi levantado numa cruz, olhando com fé, depositando nele toda a sua confiança, toda a sua esperança, olhar para ele não como só mais uma coisa, só para amortizar a consciência, não. Você só vai ser salvo por Deus, quando você entender que você já está infectado, não por uma serpente abrasadora, mas pelo vírus do pecado, desde que você nasceu, e que isso vai te matar e te levar para o inferno. E aí você é convicto disso, é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, você entra em desespero, e você se pergunta, o que eu faço para ser salvo? Como que eu vou entrar no reino de Deus? Como que eu vou nascer de novo para eu ser salvo? A resposta é, Deus levantou no madeiro o seu filho, para você poder olhar para ele, e ser salvo da condenação eterna. Mas não é qualquer olhar. Essa é a mensagem do Santo Evangelho. Você é um pecador ingrato que nasceu em pecado, está caminhando para o inferno. Você é um moribundo que já está infectado com um vírus que vai te levar para o inferno. E só tem um jeito de você ser salvo. É você olhar para ele com fé. Como diria Lutero, você tem que apostar todas as suas fichas, sem reservas. Olhar para ele. É assim que um cristão deve olhar para o seu Cristo. Ele é tudo para mim.
Ele é a resposta de Deus para a minha salvação. Ele é o único meio que vai me livrar da condenação eterna. Por isso eu vou mirar nele. Eu vou focar nele com fé. Ele pendurado no madeiro. Para título de curiosidade, para exemplificar, eu queria contar para vocês a história de Spurgeon, de como ele se converteu. Spurgeon tinha a família, já nasceu na fé, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, Spurgeon, aos 5 anos de idade, ele já tinha lido O Peregrino. Já tinha lido Richard Baxter, que o pastor Vladimir postou hoje, várias frases dele. Já tinha lido um dos maiores teólogos puritanos, John Owen, aos 5 anos de idade. Quando ele morou um tempo com seu avô, que era pastor. Mas aos 15 anos, isso não quer dizer que ele se converteu, mas que ele tinha contato com o evangelho. Estava na igreja. Mas aos 15 anos, ele vivia sentindo uma angústia, um vazio, uma profunda angústia na sua alma. E certo dia ele foi a uma igreja, e estava nevando muito, e poucas pessoas foram, mas ele estava tão angustiado, sentindo um vazio tão grande na sua alma, que ele foi para a igreja. E quando chegou lá, nem um pastor tinha ido. E aí um diácono, sem tanta habilidade para pregar, disse: eu vou pregar. E ele leu Isaías 45, 22, que dizia: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. E como ele não sabia pregar muito, ele ficou: olhem para ele e sejam salvos. Olhem para ele e sejam salvos. E Spurgeon, na sua angústia, no seu vazio, mesmo tendo já tanto contato com o cristianismo, lendo obras maravilhosas de teologia, ali naquele dia, ele olha para Cristo, da forma como nós estamos expondo aqui. Não era um olhar qualquer, era um olhar de um angustiado de alma, o olhar de alguém que estava sentindo o inferno arder nos seus pés, alguém que estava desesperado. E quando ele vai àquele lugar, a mensagem que Deus manda dar para ele é dizer: olhai para mim e sede salvos. E ali naquele dia ele olhou com fé: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Aquele homem levantado no madeiro, Ele é o meu Senhor. É um olhar incrível. Vocês devem lembrar do ladrão da cruz. Lembra? Um dizia: ei, tu não é Deus, vai, desce daí, salva a ti mesmo e a nós. Os dois estavam agonizando ali, já tinham apanhado, já estavam sofrendo, logo morreriam. Mas o outro ladrão da cruz, ele olhou para o lado. Não foi um olhar qualquer. Foi um olhar de alguém que tinha convicção do seu pecado. Ele disse: ei, fica quieto, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este nada fez. E ele olha para ele, e vê nele a única esperança de ser salvo. E talvez dizendo como Nicodemos: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Como que ele pôde olhar para Cristo numa cruz e vislumbrar um grande rei? Ele conseguiu olhar com fé, e ver que aquele que estava levantado no madeiro, era o próprio Deus encarnado, que veio morrer por pecadores, como ele. E ali, nos seus últimos momentos de vida, ele recebe, escuta a promessa maravilhosa: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aleluia. Essa é a promessa do Evangelho.
Perceba que ele não disse, hoje é o seu dia de você descer da cruz e ter uma vida rica, hoje é o seu dia de ser curado dessas feridas. Não, a promessa do evangelho para aqueles que olham para Cristo e creem nele, é serem salvos da ira vindoura, da condenação eterna. Essa é a promessa do evangelho, esse é o santo evangelho. Então, a partir do verso 16, alguns teólogos acreditam que Jesus continua o seu monólogo, a sua fala, meio que sozinho ali, a partir do 11. E outros acreditam que quem começa a falar agora é o evangelista João, narrando ou pegando a história de Jesus com Nicodemos para explicar para as pessoas o santo evangelho. O fato é, sendo Jesus ou João, ele começa a falar do amor de Deus, junto com esse texto que nós acabamos de ler. E ele então diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por que o Filho teve que ser levantado? Voltando à serpente, nós podemos perguntar, por que a serpente teve que ser levantada? Não é? Então, a serpente teve que ser levantada porque o povo pecou. Deus estava indignado com o povo. O povo estava sendo castigado e essa era a solução. E por que o Filho teve que ser levantado? O texto em questão diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O que eu estou tentando dizer para os irmãos, é que o que Deus faz aqui, o que João quer mostrar, é que a ação de Deus não depende do homem. Então, não é uma questão, porque eles pecaram, eles precisam, tudo bem, envolve isso. Mas a ênfase de João é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus tanto amou ao mundo, tão intensamente, incompreensivelmente, profundamente, que Ele então levanta o seu Filho. Nenhum de nós seríamos capazes de levantar no madeiro um dos nossos filhos para salvar ingratos. Ninguém faria isso, não é verdade? Mas o ponto é que Deus fez. Por isso, o autor, ele coloca Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele dá seu Filho. Então, eu não sei se você que está aqui, talvez nunca foi amado, de verdade, nessa vida. Talvez você não teve boas experiências, sei lá, com seu pai, mãe, seu cônjuge, seus filhos. Talvez você só se sinta usado pelas pessoas. Na verdade, no mundo em que nós vivemos, é difícil isso. Sermos amados de fato. E o que o autor está tentando nos dizer aqui essa noite, é que Deus, Ele olhou para nós. Não, Ele não viu nossa necessidade, Ele não viu outra coisa, Ele amou. Ele nos amou, de uma maneira que nós nunca vamos entender. E por isso, Ele envia o seu Filho com uma missão. Pai, é chegada a hora, Jesus vai orar. Me livra desta hora. Mas como? Se para esta hora eu vim. Ele é enviado para essa missão, é a missão do Filho, ser pendurado no madeiro, ser levantado, para que pecadores ingratos como nós tenhamos esperança de vida eterna, para que nós possamos olhar para Ele e sermos salvos. Sem o Filho no madeiro, estávamos todos perdidos, sem exceção, todos
condenados ao inferno de fogo eternamente. E Deus não seria injusto por isso. Ele continuaria sendo santo, bom e justo. Mas nós nunca vamos entender por que Ele nos amou dessa forma. Ele olhou para a nossa miséria, para nós fugindo dEle, aliados a Satanás, felizes nos nossos pecados. Ele olha para as suas criaturas, que deram as costas para Ele, todos sem exceção. Adão, o único perfeito, o único que tinha livre-arbítrio, na sua escolha, o que ele fez? Escolheu desobedecer a Deus. Eva, que era uma mulher criada perfeita, na sua escolha, o que ela fez? Ouviu Satanás em vez de ouvir a Deus. E daí então, todos os seres humanos já nascem no pecado. São por natureza filhos da ira. E Deus olha para esse cenário, e sendo justo e santo como Ele é, Ele não poderia simplesmente dizer: levanta aí, faz aí uma serpente, e aí eu vou salvá-los assim. A serpente de bronze no deserto é só um tipo que apontava para Cristo. Para Deus nos perdoar, para que os nossos pecados fossem pagos, como nós o ofendemos, a nossa dívida é do tamanho dele. Ele, o seu filho, ele encarnado, teria que vir ser pendurado no madeiro, receber de braços abertos a ira de Deus no meu e no seu lugar, para que então pudéssemos ter para onde olhar. Sem o Cristo no madeiro, o único lugar que poderíamos olhar era para o inferno. Mas Deus, no seu muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho, o pendurou no madeiro e nos deu de graça a salvação. Por que Deus fez isso? Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. E Ele derrama a ira no seu Filho, por amor a nós. Não, eu não faria isso por você. Ninguém faria isso por você. Somente Deus. Somente Deus nos ama assim. Ele faz isso por nós, sendo nós pecadores. Ele faz isso por nós, mesmo sabendo que depois de olhar para o Cristo na cruz, ainda vamos falhar. Ele de fato nos ama, mais do que qualquer coisa. Ele, sabendo do preço que a sua própria justiça exigia para salvar pessoas como nós, Ele não recuou no seu plano santo de salvar pecadores. Plano esse que levaria o seu Filho à morte. A Trindade Santa tem que se apartar agora. Deus Pai abandona Deus Filho para derramar a ira no Deus Filho, para amaldiçoar o Deus Filho, para que fôssemos abençoados, para levar o inferno até Cristo, para nos dar o céu. E tudo isso de graça. Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. É o amor de Deus. Nós somos amados por Deus. Por isso, não deixe o mundo, as coisas, as pessoas, fazer você se sentir alguém que não é amado. Não se frustre com as pessoas que traem você. Se agarre nisso. Deus ama você. Por isso Ele deu o seu Filho.
Imagina, meus irmãos, se nós estivéssemos lá no deserto e a serpente nos mordesse, e aí a gente visse as pessoas morrendo, e agora o que eu faço? Vou falar com Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus dissesse: te vira, se virem, eu não preciso de vocês, estava dando pão a vocês, vocês são ingratos. Imagina se Deus olhasse para nós, e olha que lá no contexto de Números, você tem Moisés que tem contato com Deus, mas vamos pensar na humanidade como um todo. As pessoas estão mordidas pela serpente e não tem ninguém pedindo perdão a Deus, não. Estão todos de costas para Deus, servindo ao pecado, ao diabo. E Deus olha para esse cenário horroroso, e sem explicações, Ele ama. Você tem ideia disso? Deus conhecendo cada detalhe da nossa vida, dos pensamentos, do mundo inteiro, olhando para a miséria do mundo, para a felicidade do mundo em servir Satanás. Ele olha para isso e Ele ama. E esse amor é sem igual, é inexplicável. A nossa cognição é pequena para compreender o tamanho, a imensidão, a profundidade desse amor. Porque ao olhar para nós e nos amar, e agora querer nos salvar, Ele sabe que tem que matar o seu filho. E assim Ele o faz, porque Ele nos ama. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. As pessoas, lá no exemplo que ele dá, estavam perecendo, mordendo, a febre queimando. E aí agora se elas olharem, elas não vão mais perecer. E ele então levanta o seu filho no madeiro, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não passe a eternidade rangendo os dentes de dor. Se você morresse agora, onde você passaria a eternidade? Você já pensou nisso? Se o próximo passo que você desse nessa vida fosse na eternidade, onde seria? Só tem 2 lugares. O mundo à nossa volta nem gosta de falar disso. Diz logo, bate na madeira, que assunto triste. Mas só tem 2 lugares. Um lugar se chama inferno. A Bíblia o descreve como um lugar de densas trevas. A gente imagina, né, o inferno, Satanás sentado num trono com um tridente, e as pessoas dançando, bebendo, se prostituindo. Você imagina o inferno assim, não é? O mundo imagina o inferno assim, pinta o inferno assim. Mas como é o inferno, de fato? É um lugar de densas trevas. Então você vai viver lá sem ver nada. É a ideia de uma solidão sem igual. E aí, diz que você vai ranger os dentes de dor eternamente. Todos os seres humanos vão ressuscitar e vão receber um corpo que não morre mais, para perecer eternamente. Por quê? Porque Deus é justo e todo mundo vai pagar a conta com Deus. Então, quem não olhou para o Cristo, vai pagar eternamente no inferno. E quem olhou para o Cristo, pagou no Cristo, que é o Deus eterno que morreu por nós. Mas todos vão pagar, porque Deus é justo.
é o justo juiz. Aqueles que ele salvou e vai levar para o céu, ele pagou no seu filho. E aqueles que olharam para o filho e o negaram, vão pagar no inferno. Ninguém vai ficar devendo a Deus. Todos vão pagar. É a santidade de Deus que foi ultrajada pelos homens. Ele não vai deixar isso impune. Por quê? Porque Ele é Deus. Pois bem, esse Deus maravilhoso criou esse lugar chamado inferno, que é de densas trevas, que é fogo consumidor, mas que nunca se apaga, e que você nunca será consumido por completo para acabar a dor. Você vai ranger os dentes eternamente de dor. Então eu tento imaginar que vai ser um lugar escuro, todo mundo só ouvindo os gritos das pessoas de dor. Esse é o inferno. Deus o fez para prestar contas com aqueles que negarem o seu grande amor. Deus matou o seu filho para você não ir para o inferno, para você olhar para Ele, olhar crendo, olhar como a coisa mais preciosa, como a sua última e única esperança. Entregar a sua vida a Ele por completo, ter Ele como seu maior tesouro, a coisa mais preciosa da sua vida, pela qual você vive e é capaz de morrer. Ser agarrado a Cristo, para você não ir para o inferno. Ele nos amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Aleluia, a vida eterna. Falei como vai ser o perecer, e como vai ser a vida eterna. A vida eterna vai ser na presença dEle, do nosso Cristo, num lugar onde nunca mais sentiremos dor, num lugar onde não haverá mais lágrimas, num lugar onde nós não morreremos mais, viveremos eternamente. E essa vida eterna não é só em quantidade, mas é em qualidade. Vai ser uma vida incrível, sem nenhuma dor. Já pensou meu tornozelo, meu joelho, minha lombar, sem nenhuma dor? É a promessa do Senhor. Não teremos nenhuma doença, não caminharemos para a morte. Será incrível, irmãos. Será maravilhoso, para sempre, revigorados, sempre com saúde. Não, nós não precisaremos viver na expectativa de que um dia vamos nos despedir uns dos outros, de que um dia a morte vai chegar para nós ou para os nossos amados. Vai ser uma vida eterna, vida de verdade. Não essa vida debaixo do sol, cheio de dor, de medo, de angústia, de pavor. Vai ser uma vida vivida em plenitude na presença do nosso Salvador. A cada dia Ele se revelando mais para nós, nós ficando encantados com Ele. O nosso culto, o nosso perfeito louvor a Ele. O pecado não vai mais nos humilhar. O nosso corpo não vai mais envelhecer. As marcas do pecado não estarão mais no nosso corpo. Teremos um corpo glorioso. Nenhum de nós merecemos isso. Todos merecemos ir para o outro lugar, perecer eternamente, ranger os dentes eternamente. Mas Deus nos amou de uma maneira tal que Ele deu o seu único Filho, para nós olharmos para Ele e sermos salvos.
e assim habitarmos com Ele eternamente, sem ranger de dentes, sem gritos de dor. Essa é a mensagem do Santo Evangelho. Todo aquele que nele crê, não vai para o inferno, vai viver com Ele eternamente. Você pode crer nele essa noite e mudar o seu futuro eterno. Você pode ser salvo essa noite. Enquanto os irmãos oram, eu queria saber se você entende que é um pecador miserável, ingrato, que não reconhece a soberania de Deus, o Deus como seu Criador, não presta contas com Ele. Você reconhece isso essa noite, que você é esse pecador e está arrependido. E sabe que se continuar assim, vai para o inferno, vai perecer eternamente. Mas hoje ouviu a santa e a boa notícia do Evangelho, que você pode ser salvo disso agora. O que você precisa fazer? Você tem que olhar para Ele, para esse que foi pendurado no madeiro, que foi morto por você e ressuscitou ao terceiro dia. Você tem que olhar e crer nele com toda a sua força, entregando a sua vida a Ele, como a coisa mais preciosa do seu ser. E você será salvo essa noite. Há alguém entre nós que crê em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém que crê em Cristo, quer entregar a sua vida a Cristo essa noite? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Não havendo, vamos orar todos nós juntos. Senhor, muito, muito obrigado pelo Senhor ter enviado teu Filho para morrer por pessoas como nós. Tudo que temos, tudo que somos, todas as promessas que nos dão paz nessa vida ainda, devemos ao sacrifício do teu Filho. Obrigado, porque o Senhor olhou para esse mundo e amou esse mundo, e nos deu esperança de vida eterna. Porque se dependesse de nós, da humanidade, estávamos todos fadados ao fracasso e ao inferno de fogo. Muito obrigado pelo teu amor, Deus. Como o Senhor nos ama. Que o teu Santo Espírito reavive em nós esse entendimento do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor sacrificou o teu Filho para nos dar a vida eterna. Em nome de Cristo eu te oro. Amém.